Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Ator. Mas é isso, o podcast Eu Ator, na verdade, ele é uma conversa descontraída, ele não tem esse tom de... Isso. Eu queria dizer que é uma honra receber você aqui no programa, Bruna Guerra, uma atriz maravilhosa, ganhadora de prêmios, já fez teatro, já fez dublagem, já fez TV, já fez cinema, né? Me fala um pouco disso, porque eu sei que você começou dançando. Quando aquela garotinha que fazia as interpretações da Disney em casa para a família decidiu falar, não, acho que isso pode ser uma profissão. Primeiro, Guilherme, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu já escutei muito os seus podcasts, suas entrevistas e é sempre muito, muito legal escutar e que honra estar aqui falando. Então, muito obrigado pelo convite. Mas como que surgiu? Eu não sei, eu sempre tive... minha mãe me conta que eu era uma criança muito criativa, que eu me imaginava demais, ela sempre estimulou também minhas brincadeiras, então eu sempre imaginava que eu era uma outra pessoa, que eu era uma sereia, que eu era a Paquita da Xuxa e Mara Maravilha, e assim foi indo. E a minha vontade de dançar e a minha, digamos assim, minha desenvoltura na frente da família impressionava muito a minha mãe. Ela falava, nossa, essa menina realmente não tem vergonha nenhuma de fazer qualquer coisa. Então, ela começou a me estimular e me colocou na aula de balé clássico. Foi o primeiro contato que eu tive com arte mesmo. E eu fiquei completamente apaixonada e eu nunca mais parei de fazer balé clássico. Sempre balé clássico, na minha cabeça eu ia ser bailarina. E, na verdade, eu nem entendia direito o que era ser atriz, mas a bailarina eu conseguia entender. Aí, quando eu fiz uns 11, 12 anos do balé clássico, a gente é obrigado a ter aula de teatro. A gente é obrigado, né? Porque você conta a história do Lago do Cisne, Gisele, então você tem que fazer aula de teatro. E eu nunca me esqueço da primeira aula que eu tive, só bailarinos fazendo aula de teatro, e eu me encontrei assim, e aí pela primeira vez eu entendi que o que eu gostava no balé clássico era contar história, e não necessariamente dançar, porque você sabe que você fez clássico durante muito tempo, é muito técnico, né? E a parte da contar a história fica ali no fundo, mas a técnica, a virtuose do bailarino e da bailarina que falam mais alto. E eu não tinha tanto isso, o que eu gostava era contar a história. Era entre uma variação de, sei lá, 3 minutos de Copélia, é contar a história dessa menina. Então a técnica ficava um pouco longe pra mim. Então quando eu fiz aula de teatro, eu falei, é isso que eu quero. E também eu sofri muito bullying na escola quando eu era mais nova. A classe inteira se voltou contra mim, e minha mãe, vendo que eu estava ali sem amigos, digamos assim, acabou me colocando numa aula de teatro na escola. Eu fiz milhões de amigos, no final do ano a gente fez uma apresentação, eu criei uma personagem de comédia, eu imitava os sotaques, enfim, e foi um sucesso. E aí eu lembro que depois que a gente estreou essa peça na escola, eu saí e todo mundo queria ser meu amigo. Então eu acho que eu entendi assim, então quando eu tô no palco as pessoas me amam, então é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. E foi meio que assim que surgiu esse desejo, essa vontade, tanto de contar a história, quanto de entender que no palco as pessoas me enxergam de alguma forma. Que eu sempre fui muito tímida. Que interessante, então a dança, o teatro te colocou num lugar onde da garota que sofria bullying passa a não sofrer bullying porque, de uma certa forma, se comunica diferente também com os outros e aí os outros vêm ali no palco e falam, nossa, ela não é tão bobinha quanto a gente achava que ela era. Que interessante isso. A Bruna, pessoa física, tem muita dificuldade de falar o que pensa, até hoje, o que sente, mas através de uma personagem é muito mais fácil pra mim, porque querendo ou não, ninguém é outra pessoa. Quando a gente tá fazendo uma personagem, a gente coloca as nossas referências de vida, as nossas tristezas, nossas alegrias, o buraco da nossa alma, todo o buraco existencial deste ser humano, eu acabo colocando nas personagens, e já não sei explicar, porque as pessoas sentem isso e elas se conectam com isso. Então eu sempre senti que o teatro foi esse lugar pra mim também, onde eu consigo, de certa forma, me comunicar melhor com as pessoas. No teatro, quando todo mundo tá ali escuro, eu não vejo ninguém, tem uma luz, a Bruna, por incrível que pareça, aparece mais, ela fala mais por ela do que quando eu tô só como pessoa física. Isso desde pequena, isso ficou sempre muito claro. E você fez 2 escolas de teatro, você fez Wolf Maia e Newton Travessos ao mesmo tempo. Como é que você se dividia? E uma faculdade? Uma faculdade, exatamente. Uma faculdade, eu fiz comunicação social com especialização em rádio e TV.
Mas eu não queria, eu queria ter feito artes cênicas, mas a minha mãe e meu pai na época não enxergavam o teatro, ser atriz, ser artista como uma profissão. Então, eles falam, você pode fazer o curso que você quiser, desde que você faça uma faculdade séria, uma faculdade... E foi o que eu fiz, então eu fiz faculdade de manhã, fazer faculdade de manhã, de segunda, quarta e sexta eu fazia oficina de atores Newton Travesso, à noite, e terça e quinta à noite eu fazia Wolf Maia, então eu realmente estava tomada de manhã, tarde e noite fazendo faculdade, 2 escolas de teatro, porque eu queria ser atriz, eu sabia, mas eu tinha que entregar esse diploma para os meus pais. Depois a história termina bem, gente, o final feliz é que eles super me apoiaram, desde que a minha mãe me viu no palco pela primeira vez como atriz, ela falou, meu Deus, realmente, não é só uma fase, não é só um hobby, ela gosta mesmo e é isso que ela quer fazer da vida. Então eu acabei levando a faculdade, mas a minha mãe e meu pai sempre me apoiaram, assim, só queriam que eu tivesse um diploma de uma faculdade séria. Até porque os dois eram advogados, então eles não tinham ninguém na família artista, acho que eles não entendiam direito que poderia ser possível. Difícil, um caminho árduo, você sabe, mas não é impossível viver, né, de arte, enfim. Tem muito campo na nossa profissão, não só o teatro, né? E aí eles ficaram mais calmos. Quando você fechou o primeiro contrato, o quê? Quando o dinheiro começou a entrar, como é que é isso? Então, é engraçado isso, porque, como eu disse, tem muito campo na nossa profissão. E eu, por cantar também, eu canto, né? Eu sou cantora. Eu, com 16 anos, eu dei, junto com as minhas irmãs, de presente para minha mãe, uma serenata. Não sei se quem é de São Paulo deve lembrar. Chama Trovadores Urbanos. É um grupo que você contrata e eles fazem uma serenata para você, ou, né, para quem você quer presentear. E eu dei uma serenata que estava na moda, uma amiga da minha mãe falou, ai, vamos dar uma serenata pra minha mãe, porque ela adorava. E aí veio um violão e uma voz, 2 pessoas vestidas de anos 20, fazendo essa serenata pra minha mãe. E eu lembro que eu fiquei olhando aquilo e falei, eu quero fazer isso! E aí eu fiz, Fugiu, em vez de fugir com o circo, fugiu com a os galera da trovadores urbanos. serenata. E no final eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Bruna. Ela, ai, meu nome é Bruna também. Eu falei, olha que loucura. Me fala, como é que faz pra entrar? Ela falou, ai, tem toda quinta-feira do mês, a última quinta-feira do mês, eles fazem audição lá na sede, me passou o endereço no papelzinho, que nessa época não existia WhatsApp, nada. Passou o endereço no papelzinho e eu pedi pra minha mãe me levar lá, tinha 16 anos. Eles me deram um CD, falaram, ó, decora todas as músicas, na quinta que vem você vem e a gente te escuta. Só que dentro do CD tinha umas 6 serenatas, era pra decorar só uma serenata. Uma serenata é um pupurri, né? Vários trechos de músicas, mais ou menos 6, 7 minutos cada serenata. Eu decorei as 6. Não sei se eu entendi Prodígio, errado, ou né? se eu realmente queria pegar de Dedicada, papel. uma Muito artista dedicada. dedicada. E eu cheguei na quinta-feira, cantei, e eles ficaram impressionados. Mas você decorou as 6? Eu falei, decorei as 6. Fui de cachos, fui toda montada, peguei esse trabalho foi meu primeiro emprego, assim, E como você teve que ser artista. emancipada pra poder... Não. Tá tudo bem, assim, Sua mãe deixou... sutil. Minha mãe deixou, me deixava lá, depois me buscava. E eu trabalhei, e minha mãe viu que falou, olha, ela realmente é empenhada. E como não tinha ninguém que era artista assim, na minha família, realmente eu tive que trilhar meu caminho sozinha. Ninguém me deu dicas, ninguém me indicou. Então eu vi ali um trovador cantando, ai, quero fazer igual. Aí eu vi, ai, quero fazer igual. E assim, e minha mãe sempre me deu apoio, assim, ela só tinha essa coisa na cabeça da faculdade, né? Mas aí foi isso, trovadores, aí eu já dançava balé, foi aí que veio a audição na escola do Wolf Maia pra fazer o musical, que na época o musical tinha um boom, era muito interessante, só que não tinham atores preparados, ou você era ator e não dançava e cantava, ou você era bailarina e não cantava, ou você cantava e não atuava, e eu meio com 18 anos eu já tinha tudo, assim, então foi uma porta que eu entrei e nunca mais saí, porque eu não escolhi fazer musical. Então foi aí que você foi picada pelo bichinho do teatro musical, que eu falo que Sim. é uma praga, né? Sim. Uma vez que você é picada, porque comigo foi a mesma coisa. A primeira vez que eu fiz teatro musical, que eu podia... Porque comecei dançando, dançava. Aí eu falei, nossa, eu posso cantar. Aí eu posso atuar, posso fazer os 3 no mesmo lugar. Aí eu falei, Exato. é isso, abriu-se um portal que eu falei, quero ficar nesse Sim, lugar. e tinha na época era um mercado interessante porque pagava relativamente bem, né? A gente trabalhava e estava tudo certo. Eu confesso que não era meu sonho, nunca foi meu sonho fazer teatro musical, eu queria ser atriz. Mas por eu cantar e dançar, né, de ter que ter um trabalho, não tinha como não fazer. O mercado estava muito precisando desse tipo de gente, né? Teve época que eu fiz 2 musicais,
uma noite e uma tarde, um infantil e um adulto, assim, porque dava, né, para fazer. Você tem um envolvimento muito forte com o núcleo experimental, né, aqui em São Paulo. Uhum. Eu queria saber um pouco dessa sua história, como é que você foi parar ali e o que o núcleo significa para você. Então, o núcleo, ele tem direção e administração do Zé Henrique de Paula, da Fernanda Maia, Inês Aranha também faz, que é uma preparadora de ator. Eles têm um trabalho já uns 10 anos aqui em São Paulo e eu sempre vi as peças deles e eu sempre ficava muito impressionada com a qualidade e com não só a qualidade dos atores, mas dos temas, como eles abordavam temas que eram muito pertinentes para o momento que a gente estava vivendo. E eu já era apaixonada, então toda vez que tinha uma peça no núcleo eu queria ver. E aí eu fiquei sabendo que o núcleo experimental, um amigo meu que trabalhava lá na época, falou: olha, eles estão querendo montar um musical. Aí eu falei, já trabalhava com musical, falei, meu Deus, é minha chance de entrar nesse lugar. E aí fiz uma audição pro Urinal Musical, que estreou em 2015 em São Paulo. Eu fiz a audição em 2014, no finalzinho de 2014. E eu lembro, eu tenho essa imagem na minha cabeça, eu saindo da minha casa para fazer a audição, e o metrô, eu moro perto do metrô, e o núcleo também é perto do metrô. E eu fui fazendo esse caminho do metrô, na rua, e entrando no trem, pensando assim, fazendo um compromisso, não, um compromisso assim, esse vai ser o caminho que eu vou fazer por muitos anos da minha vida, porque eles vão me conhecer agora, e vai ser para sempre. E dito e feito, assim, quando eu fiz a audição, eu passei, e foi uma parceria que segue até hoje, porque eles estão muito alinhados com o que eu penso. Eu lembro que quando o Urinal estreou, não sei se você lembra, em 2015, estava a maior crise hídrica de São Paulo, assim, da história de São Paulo, uma das maiores. A gente não tinha água, a água faltava para a maioria das casas. E não só, digamos assim, para a periferia, era assim, aqui na Avenida Paulista, eu moro perto da Paulista, 8 horas da noite não tinha mais água, só voltava às 10 horas da manhã e às vezes ficava o dia inteiro sem água. E o Urinal trata justamente de uma cidade fictícia, né, um tempo distópico em que a água não existe mais e que as pessoas não podem mais fazer suas necessidades no banheiro, fazer xixi, qualquer outra coisa, sem pagar uma taxa, porque não existe mais água. Então, era muito impressionante como casou com o que a gente estava vivendo naquele ano em São Paulo. O público ia no banheiro no intervalo, não tinha descarga, era xixi em cima de xixi, sendo que uma das primeiras músicas do espetáculo é só quem paga faz xixi, hoje a água vale um dinheiro. Então as pessoas, nossa, que jogada de marketing vocês, né, desligando a água. A gente, não, querida, é o que realmente está acontecendo. Subindo no céu ali no horizonte. Aquela torre brilhante em cima da colina? Essa mesmo. Uau, como é bonita! Você é linda. Bom, Ela é linda. bom, eu estou atrasada. Então o núcleo sempre teve esse olhar muito interessante para o momento que a gente está vivendo e trazer peças para que dialogue com a sociedade, né, com os problemas, questões e reflexões que merecem ser inseridas. Né? E foi no Urinal que você ganhou o seu primeiro Bibi Ferreira de Foi. melhor atriz, né? Foi. Como é que foi essa sensação, assim, de receber um prêmio? O que significa para você receber um prêmio, esse reconhecimento? É isso que você falou, né? Um reconhecimento do trabalho. Nós artistas do Brasil, as pessoas que não trabalham com isso, elas têm uma ideia muito 880, né? Dicotômicas. Ou você é celebridade, ou você é vagabundo, enfim, ainda tem esse resquício, né? Principalmente para a mulher. Então, quando você que é praticamente operário, né, do teatro, e estuda, e ensaia, e faz teste, e é difícil estar em cartaz de quinta a domingo numa cidade como São Paulo, e se manter lá, você ter o seu trabalho reconhecido, é isso que você falou, é uma felicidade imensa, assim, porque as pessoas estão reconhecendo o seu trabalho, e é um trabalho difícil, né? Não é só com glamour, como as pessoas imaginam. Eu falo que é um trabalho de atleta. É Ou você é atleta, ou você... Porque é isso, não existe vida. Quando você está em cartaz, ainda mais, dependendo do personagem que você faz, Sim. é a disciplina do atleta. Porque você precisa ter voz, você precisa ter corpo, pra estar ali, né, às vezes 6, 7 sessões por semana. Sim, ainda mais teatro musical, que é isso que você falou, né? São 3 frentes trabalhando juntas, né? Além do teatro musical, você fez audiovisual. Você fez streaming e fez novela. Me fala, o que é mais difícil, teatro ou TV, streaming? O que é mais desafiador para você?
Em termos, tecnicamente falando, teatro, com certeza, porque o teatro você tá ali inteira, né? Você não acha que essa diferença, né? Porque eu acho que o desafio do teatro é muito maior porque tem a repetição do dia a dia, né? Uhum. A cada dia você repete aquele mesmo texto. Na TV e no cinema, no filme, você tem aquelas cenas que vão acontecer e você não vai mais repetir elas. Uma vez que você fez elas, você passa para o próximo capítulo, passa para a próxima cena. E o teatro, eu acho que é isso, né? É uma massinha que você vai modelando e você vai achando esses espaços. Mas é que é difícil também no audiovisual, porque o teatro você sempre tem uma chance no dia seguinte. No audiovisual você não tem. Às vezes é um dia que você não tem nada, você tem que tirar. Você vai ter que sair daquela cena e não tem outro dia pra você. Mas vamos fazer amanhã, que amanhã eu vou estar melhor. Não existe esse lugar. Então tem muitas vezes que você fala, essa musculatura de você tentar buscar lá no fundo, eu preciso dessa verdade agora. Não tenho ensaio, não tem outro dia, é agora que eu tenho que entregar. Então também essa prontidão do audiovisual, de você estar lá presente, entregar tudo que você tem de melhor naquele momento, com todas as adversidades que existem num set de filmagem, né? Também é muito difícil, então os dois são difíceis. Eu só acho o teatro exige o corpo inteiro, né? O tempo inteiro, o corpo inteiro. Não tem nenhum movimento que não seja presente. O audiovisual ainda a gente consegue, né? Às vezes tem só um close, o teatro não existe isso, não tem truque. Não tem truque. Você pode fazer uns 7 takes, vocês vão pegar o melhor. O teatro é aquilo, começou a peça, não tem. Ele como diretor fala, vamos voltar. Vamos voltar, ontem foi tão bom, vamos fazer Vamos fazer igual ontem, lembra daquela sensação? Não tem, né? A gente sabe que nem tudo são flores nesse meio que a gente trabalha, né? E a gente ouve milhares de casos de abuso, de diretores abusivos, de situações que às vezes não são tão confortáveis. Eu acho que enquanto mulher vocês ainda sofrem uma pressão ainda maior em relação a tudo que o mercado tem a oferecer. Você de alguma forma já sofreu, já viu, já presenciou esse tipo de abuso dentro da profissão? Sim, o abuso psicológico, né? A gente tem um choque de gerações, eu acho que é natural. Quanto mais a gente evolui, mais as pessoas falam, né? Com esse movimento do Me Too também, que teve nos Estados Unidos, acho que muita coisa se elucidou também, então... E o Brasil mexeu com uma, mexeu com todas, né? Virou um movimento... Eu lembro quando eu li as minhas amigas colocando relatos no Facebook, ainda não era nem... Como foi o primeiro assédio delas, eu lembro que eu tava lendo e falava, nossa, que loucura, né? Que sorte a minha de nunca ter sofrido um assédio ou qualquer coisa do tipo. Aí eu fui lendo mais e eu falei, aconteceu comigo. Nossa, aconteceu comigo. Aí eu comecei a perceber, meu Deus, eu já fui assediada e nem sabia. De tão distante que é esse lugar de você achar que às vezes você nem sabe que você foi, porque é tão normalizado que eu nem parei pra pensar que eu já tinha sido. Então, acho que cada vez mais a gente tá ganhando coragem, curo e apoio das próprias mulheres, principalmente, né? Eu falando como mulher, é muito importante que a gente se apoie. Inclusive a coisa dos salários, né? Da diferença de salário do homem, que faz o mesmo, tá ali protagonizando com você e ganha muito mais do que você. Mas tem muitos colegas legais, e eu digo isso, que a luta não é só das mulheres, eu acho que a luta tem que ser dos homens também. O musical que eu fiz, nem era meu amigo, o meu parceiro de cena, e ele me ligou e falou, olha, eu falei que eu vou receber a mesma coisa que você, então eu tô recebendo isso, então saiba que é esse... Então eu achei isso muito legal, porque a luta é dos homens também, né, de todo mundo. O feminismo é igualdade, então vamos todos juntos. Então, é só pra dizer que é muito importante que os homens também tenham isso como causa deles, não é só nossa, né. E como conhecimento de causa, a gente pode falar muito do teatro musical, né? E eu acho que ainda falta um pouco de... Não tem um sindicato que briga ali por tudo que a gente precisa brigar, né? Seja a coisa salarial, ou seja, as condições de trabalho, o papel, quantas vezes por semana, se eu folgo, se eu não folgo, se eu tenho férias, porque a gente trabalha como pessoa jurídica, a gente é contratado ali, então isso também é diferente, né? Eu acho que ainda... Você acha que esse caminho para a gente ter um sindicato mais forte, que olhe por nós e fale, ok, essas são as horas que você vai trabalhar, esse é o tipo de salário que você vai ter, essa é a tabela de salário que você vai ter? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o mercado tem crescido muito de teatro musical e consequentemente, a gente também começou a olhar, peraí, se o mercado está crescendo, ganhando tanto dinheiro, por que a gente ficou para trás? Eu acho que teve um problema na pandemia, todo mundo ficou muito sem trabalho, a gente foi aceitando tudo porque a gente só queria trabalhar, e agora está acontecendo um movimento de, gente,
vamos só pensar aqui o que a gente está aceitando, porque senão a gente vai mais uma vez descer o nível, literalmente, de salário, de carga horária, de respeito, de outras tantas coisas. Então, acho importante agora a gente olhar para isso, para o mercado e como ele está ganhando cada vez mais força, é o momento da gente se unir mesmo e pedir o mínimo, né? Eu tive a oportunidade de te ver em Once algumas vezes e realmente o seu trabalho ali era emocionante e a cada vez que eu assistia eu descobria algo novo e fiquei realmente impactado com a sua performance, tanto que você ganhou o seu segundo Filmfare de melhor atriz por conta desse papel, desse musical. O que mais te motivava diariamente ali a contar aquela história? Porque eu sei que ela tem um lugar muito especial no seu coração. Esse musical tem um lugar muito especial. O que me motivava? Eu acho que eu volto lá para aquela Bruna pequenininha, contar a história. Foi uma das reações mais lindas que eu tive, que eu presenciei do público com o meu trabalho e com a peça. E foi com Once, porque emocionou muito as pessoas. Realmente essa peça mexeu porque ela tem uma poesia, a protagonista da peça é a música e a poesia. E como as duas pessoas se conectam através da arte. Então ela fala de si mesma, né? É um musical falando de música e falando que as pessoas se conectam através da música e as pessoas estão lá vendo um musical sobre música. Então, eu acho que o que mais me motiva é tocar as pessoas, ver como as pessoas se transformam. E eu digo, não é uma transformação, minha vida mudou, agora eu sou um outro ser humano. Não, é um acalento para a dificuldade que é existir. Existir é muito difícil, e eu tô falando isso em todas as classes sociais, em qualquer tipo de problema que as pessoas tenham que ter, se elas estão lidando com luto, término de um relacionamento, falta de dinheiro, briga por qualquer pessoa, um ser amado, enfim, qualquer problema, doença, qualquer problema que elas tenham, a arte, né, aí a gente pode colocar a poesia, tem esse lugar de confortar o coração. Ela não vai resolver o seu problema, ela não vai tirar a doença de você, ela não vai te trazer no seu ser amado em 7 dias, ela não vai fazer isso. Mas ela te dá uma caneta, ela te dá um colo. E o Once, eu sinto que foi isso para muita gente, eu vi as reações das pessoas. Então o que mais me motivava era saber que elas ali em 2 horas, elas iam escutar elas iam escutar a música, iam escutar aquela história, e elas iam sair do teatro com um pouquinho mais de esperança na vida, com um pouquinho mais de fé nas pessoas, no amor, né, que é o fim do dia, é isso que realmente vale a pena, é o que conta no final, o amor ainda vai salvar, a poesia, a gente pode dizer assim. Boa, você está salvando, é isso. Desde que te vi, faz tanto tempo, eu já nem me lembro como é o seu olhar, quando estou sozinha, a distância me traz só silêncio, então me lembro do quanto me amou e me desejou. Se tem fome, me Eu tive o prazer de compartilhar a cena com você em Kiss Me Kate, Beijo da Megera. Sim. Eu queria dizer que a generosidade dessa mulher, dessa profissional, é imensa. A nossa troca foi muito positiva, apesar da gente não ter muito espaço, eram personagens pequenos, mas a gente teve ali um trabalho de troca muito especial. E eu queria te agradecer aqui, diante das câmeras, dizer que você realmente é uma atriz que me inspira a ser um artista melhor e poder ter convivido tanto com você em cena, espero que a gente tenha mais oportunidades de viver momentos. Teremos, com certeza. Queria dizer que foi muito especial essa troca e realmente ter uma parceira de cena como você, eu acho que é a sorte de qualquer artista ter você em cena ali compartilhando e podendo trocar. Mas eu te digo a mesma coisa, porque claro, eu sei dançar, cantar, atuar, sapatear, modelar, rebolar, a gente faz de tudo.
Mas a dança no Kiss Me Kate foi um desafio pra mim, porque é uma personagem que ela dança muito, né? E nós dançamos juntos também. E eu não tô muito acostumada, dancei cantando na chuva com o Jarbas, que foi um padedê realmente difícil, mas não pratiquei mais. Isso foi em 2017 e a gente fez em 2023. Então, mas você também é muito generoso, porque você veio da dança, então o seu know-how, o seu talento com a dança é um nível assim que e você me trouxe, me puxou pra cima, assim, vamos juntos. Então, também muito bom encontrar pessoas, artistas assim como você no caminho, que tem essa generosidade também de olhar e vamos juntos. Então, obrigada, também te agradeço. Você poderia citar alguns nomes assim de inspirações que te inspiram, artistas que te inspiram a ser uma artista melhor? Quem seriam essas pessoas? A Fernanda Montenegro, a primeira que me vem à cabeça, porque é brasileira, porque veio do teatro, porque tá ilústrida ainda no palco e apaixonada por teatro. Acho que eu espero continuar assim. A Fernanda Torres, porque não, filha dela. Cláudia Raia, porque eu acho que a Cláudia tem um talento para se produzir, assim, impressionante. Eu miro muito nesse lugar de a gente querer contar nossas histórias, então bora arregaçar essa manga, essa manga. Bora arregaçar essa manga. Você vai cortar isso. A Cláudia Raia, que se produz, eu acho impressionante o talento que ela tem para se produzir, né? Ela quer contar a história dela, então ela arregaça a manga e vai atrás, é uma coisa que eu miro também. E aí, falando das internacionais, não tem como não citar a Viola Davis, que eu acho que é uma força da natureza como atriz. Gosto muito da Meryl Streep. E a Emma Stone, que eu acho que a Emma Stone trabalha muito bem o drama, a comédia, enfim, ela é muito completa e nova e eu sou muito fã do trabalho dela. Se você, Bruna, já partindo para o final do nosso papo aqui, eu queria saber uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast. E se você, Bruna, pudesse voltar lá atrás para aquela garota, acho que foi um dos seus primeiros musicais, que você descia as escadas, era Garota Glamour, qual que era esse musical? Era O musical dos musicais? musicais que eu você tinha cantei. pelas escadas, que você descia. Se você pudesse voltar lá atrás e olhar no olho daquela atriz que estava começando, estava no início, o que você diria para ela? Eu só diria, segue teu coração, que isso foi um grande lema. Eu ia falar chovendo molhado, porque essa Bruna fez isso mesmo, não é à toa que todos os trabalhos que eu fiz, eu fui muito feliz e encontrei grandes amigos, porque eu realmente sempre segui meu coração. Eu ia falar pra ela isso, continua seguindo seu coração, porque eu acho que é uma coisa que ela já fez, então, porque o nosso coração tem muita sabedoria, e todas as vezes que eu escolhi errado também, eu sempre soube tirar a melhor lição desses lugares, então eu não mudaria nada, assim, eu só falaria isso pra ela, continua seguindo seu coração, tenha paciência, e tenha fé em você também, porque eu sempre fui muito insegura, hoje também ainda sou, mas é isso, a insegurança também traz um desejo e uma ânsia de querer cada vez mais estudar, porque se a gente se sente insegura e não pronta, a gente se prepara, e eu acho que é importante ter um pouco de insegurança. É uma linha tênue entre a insegurança que lima a gente e a insegurança que faz a gente, a insegurança que vira combustível pra gente ir atrás e conseguir melhorar. Então, mas eu falaria pra ela, confia em você. Se você fosse para uma ilha deserta e você pudesse levar apenas um musical com você, dos que você fez, Que eu fiz? qual dos musicais você levaria? Que aquele seria o único que você poderia fazer nessa ilha. Gente, que pergunta difícil. Eu acho que o Once. Eu acho que o Once porque acho que foi o último, é o mais fresco. Se eu tivesse feito um agora, eu falaria o anterior. Achei que você ia falar Hair, que é aquela coisa da ilha. Ia poder ficar ali. Não, eu acho as músicas... Na ilha. né? Não, as músicas do Once eu gosto muito, assim, não só porque é um musical, mas escutar na vida, então... E de pessoas também? Isso eu não consigo dizer.
Assim, tudo. Once, Hair. O Hair foi um grande visor na minha... Kiss Me Kate. Nossa, tem tantos. Pelo amor, Urinal. Não tem... Peço cumprimento. Cantando na Chuva. Não tem como escolher. São, assim, todos os musicais que eu fiz, eu sempre saí com grandes amigos, melhores amigos, com certeza. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de bater esse papo, participar aqui do Eu Ator, um podcast que serve para inspirar novos artistas e fazer com que eles pensem diferente, que eles se inspirem na sua história e entendam que é capaz, né? Tudo você pode, cada um tem uma história a ser trilhada. Então, obrigado pela sua generosidade mais uma vez, não só no palco, agora aqui no podcast. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, que bom que você tem, que você faz programas assim que inspiram pessoas. Foi um prazer conversar com você hoje.